Fala pessoal, a gente está começando aqui mais um bate-bola com riso no Estadão. E o papo de hoje vai ser falar um pouquinho sobre o Mundial de Clubes, a parte comercial do Mundial de Clubes, como que se projeta essa nova edição que a FIFA está organizando nos Estados Unidos, com um bom retorno, pelo menos aqui no Brasil a gente está vendo um ótimo retorno, de expectativa de torcedores, de imprensa e de todo mundo, o que se projetar para o futuro e como os clubes brasileiros se prepararam para ir para o Mundial e como que eles estão atuando aí na questão do comercial e de marketing. E o meu convidado é o Bernardo Pontes. O Bernardo é um executivo do marketing, é das referências da área, tem passagens aí por clubes como Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, e hoje é sócio da Alob Sports. E eu quero agradecer o Bernardo por ter aceitado o convite. E, Bernardo, eu queria começar te perguntando o seguinte, a gente aqui no Brasil, a gente sempre se referiu à competição interclubes da FIFA como Mundial de Clubes, E, enfim, desde a época do Intercontinental, quando tinha aqueles jogos só inter-europeu sul-americano, depois quando a FIFA passou a organizar também Mundial de Clubes. Dessa vez, os detentores de direito estão usando Copa do Mundo de Clubes, E alguns veículos de comunicação também passaram a adotar essa denominação. A FIFA sempre usou FIFA Club World Cup, em inglês, mas aqui no Brasil agora está se traduzindo de uma forma para a Copa do Mundo de Clubes. A gente sempre usava a Copa do Mundo para seleções. Você acha que isso pode vingar aqui no Brasil, virar a Copa do Mundo de Clubes, e como que isso afeta a parte comercial e de marketing de um evento como esse? Obrigado, Bernardo. Marcel, primeiramente, obrigado pelo convite, a oportunidade de falar sobre marketing esportivo, um mercado tão fascinante. E eu acho que essa iniciativa da FIFA, de nomear essa competição como Copa do Mundo dos Clubes, vai muito por conta do formato. Afinal, pela primeira vez, a FIFA apresenta um modelo de competição muito similar ao que a gente está acostumado a ver tradicionalmente aí de 4 em 4 anos, que é a Copa do Mundo, de fato, de seleções. E como a primeira vez agora envolvendo clubes, eles apenas adaptaram Copa do Mundo de Clubes, porque é uma apresentação daquele velho ditado, daquela velha premissa de, cara, se a gente colocasse um time da Sul-América agora para jogar com o europeu, num confronto que não seja apenas um jogo, Afinal, os clubes se enfrentam em fase de grupos e depois a fase eliminatória. Então, o que a FIFA propõe, é trazer uma novidade para o mercado, é trazer uma dinâmica que desperte a atenção dos fãs de esporte, principalmente ali de quem ama futebol, e apresentar um novo modelo, um novo formato de competição que certamente está atraindo aí a atenção de muitos amantes do futebol. É claro que vão ter ajustes finos a serem feitos, de calendário para cá, sede para lá, enfim, que obviamente o desenvolvimento do projeto vai ser ajustando ao longo do tempo. Mas o principal foi feito, que é entregar uma competição gigantesca, com clubes gigantescos, envolvendo torcida de diversos países. Eu acho que a questão do nome pode até para atrair parceiros diferentes, né, Bernardo? Porque você falou, esse campeonato não é igual aquele que eu organizava com 6, 7 times ali no final do ano, não é igual aquele jogo que tinha é um campeonato novo, vai rolar mais dinheiro, e o nome é esse e tal. Acho que tem um pouco de relação com isso também, né? Não, total. E eu acho que o nome de fato vai ficar Copa do Mundo de Clubes. Afinal, é um formato idêntico ao que a gente está acostumado, como eu falei agora na primeira pergunta. A dúvida agora é como é que a FIFA vai trabalhar o nome do Mundial que vai ser feito no final do ano, né? Exatamente. Então, não é mais um Mundial de Clubes, Ou, enfim, não sei se eles, como a gente tem Copa do Brasil e Brasileirão, será que vão trabalhar Copa do Mundo e... Não sei. Acho que eles vão usar Intercontinental. Acho que eles já meio que definiram ali e vão usar realmente para diferenciar essa parte. Olha, são eventos diferentes, E aí agora a dinâmica vai ficar na cabeça do jogo dos torcedores, porque, hipoteticamente aqui, vamos colocar que o Flamengo seja campeão agora do torneio disputado nos Estados Unidos. O Flamengo vai ser bicampeão ou vai ser só campeão? Agora, essa dor de cabeça vai virar nos bares e nas resenhas aí do futebol, porque se o Botafogo for campeão, ele vai ser o primeiro campeão mundial, ou de fato ele vai ter aí o mesmo título que o Flamengo teve ao jogar um jogo só contra o Liverpool em 81. Então essa premissa, Marcel, não adianta a gente querer entrar na cabeça do torcedor, porque para o time que for campeão vai somar, se ele já tiver, e para o outro lado também, enfim, aí o clubismo vai se fazer presente, eu tenho convicção.
Leonardo, a gente tem enfim, conversando com algumas pessoas ali da FIFA, eles estão muito empolgados com o campeonato, né, principalmente depois que ele começou. Os sul-americanos viajaram para os Estados Unidos para acompanhar, os europeus ainda estão um pouco mais tímidos, mas enfim, talvez nas próximas edições eles percebam a importância. Mas tem uma projeção dentro da FIFA de que em alguns anos, comercialmente, enfim, até a questão do marketing, essa Copa do Mundo, né, o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, pode até se equiparar à Copa de Seleções. Você acredita que isso possa acontecer? Até por hoje a gente ter a relação com os clubes talvez muito mais presente, principalmente para a galera mais nova, né, que, sei lá, joga videogame, vê esses caras na televisão muito mais do que às vezes até os próprios jogadores aqui dos times brasileiros, ou a seleção brasileira. Você acha que pode no futuro essa Copa se equiparar em questão de faturamento, questão comercial com a Copa do Mundo de seleções? Marcel, é muito cedo para a gente fazer uma avaliação como essa. O meu feeling é que não. É que são produtos de prateleiras totalmente diferentes, tá? Por um motivo apenas, né? Quando a gente fala da Copa do Mundo de seleção, né, Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo que a gente está acostumado, sim, a gente está falando de um envolvimento nacional. A gente está falando daquela senhora ou daquele senhor que não acompanha futebol, que não tem um time de coração, ele vai parar na frente da televisão porque a seleção brasileira vai jogar e ele vai torcer pelo atacante da seleção, seja ele quem for, como se fosse o filho deles, e vai vibrar e vai desmarcar o que tiver, porque tem aquela mobilização nacional. Então são todos os clubes envolvidos, as pessoas de todos os estados, de tudo, porque são 7 jogos para buscar o Hexa, né? Trazendo aqui para a realidade Brasil, no caso. Claro. E quando a gente fala da Copa do Mundo de Clubes, né? Primeiro tem o fator de ser novidade, então existe uma curiosidade normal na cabeça de todo mundo, mas é claro que existe um envolvimento maior dos clubes que estão participando. Então, dos torcedores dos clubes, no caso. Então, a gente tem o privilégio e a sorte de ter, nessa primeira edição, 4 clubes brasileiros. O Brasil, se eu não me engano, é o clube que tem mais representantes em termos de país nessa competição, né? Só que, quando você olha para outros países, por exemplo, é difícil você despertar a atenção de uma nacionalidade inteira se você tem um participante ou você tem 2. Aqui no Brasil, como somos um país continental, temos 4 representantes. É claro que o vascaíno, o atleticano, o cruzeirense, ele quer ver um PSG e Botafogo, isso é óbvio, mas não é com o grau de envolvimento de você estar ali com a camisa verde e amarela, com um jogador que foi nascido e criado no seu time, ou com um jogador que foi convocado pelo seu time. Então, assim, é um produto que, sim, vai crescer muito comercialmente, a atratividade, e tudo que envolve um torneio como esse. Mas eu não coloco na mesma prateleira e acho que vai ser muito difícil se a gente apertar um botão aqui e avançar no tempo para daqui a 20 anos, passados 5 edições, vai continuar em prateleira diferente, na minha percepção. A Copa do Mundo até para os brasileiros, né, algo que mexe muito, né? E como você falou, né, no Mundial de Clubes aqui, a impressão que eu tenho é que quem gosta de futebol está assistindo, né? Quem não gosta de futebol tá ali, tá tendo campeonato e tal. Copa do Mundo realmente não, né? Todo mundo para ali para ver, as empresas param de funcionar ali na hora do Jogo do Brasil, liberam os funcionários mais cedo, é uma relação diferente, né? Porque a gente tem que partir da premissa, Marcelo, que assim, quando o mundo, e aí trazendo para a nossa realidade, quando o Brasil está só falando sobre um assunto, as empresas, as pessoas, quem ficar fora desse assunto vai se sentir excluído. Então, as empresas falam de Copa do Mundo, mesmo sem falar em termos de direitos ali comerciais, mas as empresas liberam os funcionários irem com a camisa do Brasil. Você chega na sede da empresa, está tudo enfeitado com penduricalhos verde e amarelo, porque está todo mundo respirando esse clima, né? No caso do Mundial de Clubes, isso não vai acontecer. Não vai, porque é claro que, por exemplo, hipoteticamente aqui, se for uma final, Botafogo e Real Madrid, Palmeiras e PSG, sei lá, é claro que o Brasil vai ter uma mobilização ali meio que dividida, né? Muitos brasileiros que não são muito aficionados vão torcer para o Brasil ganhar, e ali a galera mais clubista vai ficar torcendo para o europeu ganhar para não dar o título ao rival. Então, eu acho que esse senso de unidade, como a gente tem numa Copa do Mundo, jamais vai ter na de clubes.
tem experiência em clubes, né, Bernardo? Trabalhando dentro de clubes e tal. Enfim, eu sei que você está vendo de fora e você não está por dentro e tal, mas como que você tem visto as ativações dos clubes? Enfim, a gente vê que o Flamengo fez ali aquela casa Flamengo, aquela coisa toda, que no final acho que acaba mais recebendo próprios torcedores do próprio clube, né, do que estrangeiros ali curiosos e tal. A gente está tendo a Copa também nos Estados Unidos, que não tem essa cultura muito do nosso futebol, né, do futebol. Os europeus aparentemente não viajaram muito, mas como que você está vendo aí de longe essa ativação dos 4 clubes brasileiros que viajaram lá para jogar? Marcelo, eu tô gostando bastante. O torneio apresentou aí, se eu não me engano, 11 patrocinadores oficiais, né, da competição. Grandes marcas. Eu brinco com o meu time aqui e falo que desenvolver um projeto não é fácil. Então, o desenvolvimento de uma competição como essa, envolvendo o calendário, envolvendo os clubes que estão envolvidos, e já numa primeira edição, apresentar marcas como Betano, Budweiser, Airbnb, Motorola e muitas outras, isso mostra já uma eficácia por parte da FIFA nessa gestão comercial. E aí, quando a gente traz isso para os clubes brasileiros, né, a gente tem que entender as nuances que envolvem os aspectos comerciais de uma competição como essa, né? Então, o clube, os patrocinadores do clube, né, que são aquelas marcas que são mais propensas a ativarem essa oportunidade num evento como esse, né? Então, hipoteticamente aqui, a Pixbet, né, ou a Flabet, ela patrocina o Flamengo, mas ela não patrocina a competição. Então, existe uma linha muito tênue ali de ela não explorar a competição comercialmente, porque ela não tem esse direito. O Flamengo tem de explorar, a Pixbet tem o direito de explorar o Flamengo. Então, dentro dessa limitação, eu acho que os clubes conseguiram performar muito positivamente com algumas casas. O Botafogo criou um evento de relacionamento no solo americano, o Palmeiras criou também com seus patrocinadores, o Flamengo criou também. E o que eu vi também foi muitos criadores de conteúdo, seja eles dos clubes ou não, explorando curiosidades, bastidores, notícias, justamente potencializando e dando mais capilaridade à informação que de lá vem, né? Então, eu acho que os clubes fizeram um trabalho bem bacana. Até escrevi sobre isso recentemente, né? Porque agora, ao final da segunda rodada, que nós tivemos aí a exaltação do futebol brasileiro, com os clubes performando e liderando seus respectivos grupos, né? Acabou que o Botafogo terminou em segundo. Eu fiz questão de destacar aqui as felicitações, né? Os méritos não pode ficar só dentro de campo. Afinal, para um clube ter o elenco que tem, ele precisa de investimento, ele precisa de capacidade de investimento. E essa capacidade de investimento começa muito tempo antes. Uma gestão sólida, com uma gestão eficaz, e eu acho que isso é fruto do trabalho de profissionais do mercado esportivo, como marketing, financeiro, e que às vezes ficam muito nos bastidores e não são celebrados por momentos como esse. Mas são eventos como esse que esses personagens podem aparecer um pouquinho mais até, né, Bernardo? Essa parte das ativações, a questão do marketing, né? Um evento como esse, chamando atenção, parando, né? Só está acontecendo ele. Então, as pessoas estão percebendo o que Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, Palmeiras, o Botafogo estão fazendo nos Estados Unidos, né? Esse trabalho desses profissionais. E eu acho que o mais importante também, Marcel, não é só o trabalho lá, é também o trabalho aqui, sabe? Afinal, a grande massa de torcedores não puderam estar lá. Às vezes, logística, tempo financeiro e tudo mais. E de que maneira você está ativando seus torcedores num momento de afetividade gigantesca, né? Afinal, é um momento, como você acabou de falar, que o seu rival não pode estar presente, mas eu estou lá. Então, isso fortalece o vínculo com o clube. E as marcas precisam entender a importância de você ter no seu planejamento a capacidade de se investir em oportunidades como essa. Porque, e aí voltando no tempo aqui, alguns conceitos mercadológicos, um contrato de patrocínio que não prevê verba de ativação para momentos como esse é um contrato um contrato mais frio, é um contrato sem vida, né? Porque acaba que a exposição fica ali nas entregas default, né? De camisa, de backdrop, de ingresso, de camisa, de não sei o que, parará. Mas a oportunidade que as marcas têm de, num momento como esse, tangibilizar, criar experiências, ativações, histórias que vão viralizar, que vão emocionar, que vão encantar, não pode deixar passar batido. Mas ainda tem clube que faz contrato sem ou empresa sem essas ativações, Bernardo? Eu fiquei curioso agora.
É algo importante, né? É quase fundamental. Como é que funciona isso hoje em dia, né? Acaba que os clubes que são SAFs, eles têm uma capacidade de investimento um pouco diferente, né? E uma necessidade de dinheiro um pouco diferente dos clubes associativos. Tá? Então, hipoteticamente aqui, se o Bernardo é presidente de um clube associativo que tem ali diversas obrigações financeiras, dívidas fiscais, dívidas trabalhistas, manter o salário em dia, com uma folha de elenco ali, que às vezes é representativa e tudo mais, aí eu fecho um contrato de patrocínio aqui, na nossa analogia, com o Estadão. Né? O Estadão agora vai ser o patrocinador master. Obviamente, aqui no exemplo hipotético, sabe que claro. Não aconteceria. Aí o contrato no valor de 10 milhões. Aí, o que o Bernardo faz? Vai lá no Marcel, no diretor financeiro, e fala, estamos fechando aqui um contrato de 10 milhões, assim, não é. Só que eu gostaria que pelo menos 10, 15, utopicamente aqui, 20% do valor desse contrato seja uma verba de marketing. O que é essa verba de marketing? É uma verba cooperada, ali no nosso exemplo aqui, de 10%, R$1 milhão, vai ser uma verba cooperada entre o Bernardo Futebol Clube e o Estadão, para quando o Bernardo for para o Mundial, eu poder levar uma iniciativa lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, seja lá onde for, com a marca do Estadão, sem a necessidade do Estadão colocar mais R$1 milhão, né? Ou colocar mais 200 mil, 300 mil, seja lá qual for o valor dessa ativação. Aí o meu diretor financeiro vai falar assim, cara, não, traz esse dinheiro todo para a gente, não coloca verba de marketing não, porque eu preciso desse 1 milhão para pagar salário, para pagar dívida, para fazer isso, para fazer aquilo, para cumprir as obrigações do clube. E aí, ao longo desse 1 ano de contrato, o Bernardo, os diretores de marketing, né, vão ter dificuldade de ativar o contrato do Estadão, porque quando eu precisar de 300 mil, eu vou lá no Marcel e o Marcel vai falar, mas eu acabei de botar 10 milhões, você está me pedindo mais 300 mil? Aí eu vou lá no diretor financeiro e vou falar, você me dá 300 mil porque eu preciso ativar o Estadão? Aí ele vai falar, pede lá no Estadão. Então acaba que os contratos de patrocínio no futebol brasileiro, eles ainda, não vou falar engatinham, porque a gente já evoluiu muito, mas ainda estão muito aquém do que a gente vê, por exemplo, no mercado americano. No mercado americano, nenhum tipo de contrato praticamente é assinado sem verba de ativação, verba de marketing, enfim, cada lugar chama de um jeito. Por isso que você vai num jogo, seja da NBA, da NFL, da NHL, seja lá o que for, e você tem uma ativação no estacionamento, aí você no corredor tem uma banda, power by não sei o quê, aí você vai não sei aonde, tem não sei o quê da marca assim, tem um photobooth de uma outra marca, então você é impactado por muitas marcas em muitos momentos. E essas verbas são feitas de verba de ativação, porque tanto o cara que assina quanto o cara que prospectou tem essa mentalidade de dar vida aos contratos de patrocínio. Não entendi. E o fato desse Mundial ser nos Estados Unidos, você citou os Estados Unidos aí como um exemplo aí dessa questão da ativação, é importante também, talvez até para os clubes, enfim, brasileiros estarem vivenciando isso lá dentro, né? Como é feito lá, questão de naming rights, questão de, enfim, a ativação de, como você falou, o cara vai no banheiro e tem ali a marca exposta para o cara que está no banheiro, né? O fato de ser nos Estados Unidos, enfim, essa primeira edição talvez possa, não sei se ajudar, mas ter esse intercâmbio, talvez, com os profissionais brasileiros que estão lá, enfim. Você acha que isso ajuda, não? Total. Eu acho que ajuda e fortalece, principalmente joga o holofote para os profissionais do mercado para entender as nuances. É claro que tem diversos fatores que às vezes não contribuem, às vezes as obrigações financeiras dos clubes atrapalham muito essa possibilidade de você ter um fluxo de caixa que permita iniciativas como essa, né, que é o nosso exemplo aqui, abrir mão daquele 1 milhão no caixa para você poder maximizar esse contrato, porque quando eu for renovar esse contrato, eu vou olhar para trás e falar aqui, Marcel, olha quanto coisa a gente fez. Né, você vai ter muito mais facilidade de você renovar esse contrato do que você ter ali, como o exemplo que eu dei, uma parceria mais fria, né, apenas com visibilidade de marca. E eu acho que o mercado americano tem total capacidade de nos ensinar. Né? Afinal, é um mercado tido como referência. O americano vive o esporte na sua essência, respira esporte desde a época do colégio, faculdade. Então, a relação do americano com o esporte é totalmente diferente do brasileiro. E eu acho que a gente tem muito, mas muito mesmo que aprender para construir, em doses homeopáticas, né, essa relação aqui no Brasil também. Obviamente, buscando isso através dos jovens e criando essa cultura de longo prazo, porque
eu tenho convicção que o esporte transforma vidas, né? E eu acho que a gente pode fortalecer essa transformação através de marcas que não podem se apropriar desses ativos esportivos só no momento do holofote. Tem que ter um trabalho de sustentação para mostrar que o holofote existe, mas por trás do holofote, aqui nos bastidores, existe um trabalho de marca e fortalecimento do esporte muito significativo. Para finalizar, Bernardo, a questão também, uma questão interessante também, a questão da internacionalização da marca desses clubes brasileiros. A gente, toda vez que um clube fecha com uma empresa para fornecer material esportivo, né, independentemente da empresa que seja, a gente ouve, não, mas tá lá no contrato, vai internacionalizar a marca, vai ter camisa vendendo no Japão, na China, não sei aonde, não sei onde. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Tem toda uma questão, enfim, de estratégia das empresas, tudo mais. Né? E às vezes eu até brinco com o pessoal, às vezes os clubes esquecem até de nacionalizar a marca, né? Tem clubes como o Flamengo, por exemplo, que tem uma força gigantesca no Norte e Nordeste, né? E às vezes o clube tá lá, não, vamos internacionalizar, vamos para não sei onde, vamos para Orlando, não sei o quê, mas pô, o potencial que você teria dentro do próprio Brasil, você acaba não usufruindo. Assim, eu ia te perguntar o seguinte, você acha que o Mundial pode servir como, enfim, um ponto nessa questão de internacionalização, e como que você acha que funciona mesmo essas questões de contratos, né, para internacionalizar a marca, se é uma utopia internacionalizar uma marca, se é necessário de um clube brasileiro? Cara, Marcel, essa pergunta é uma pergunta muito boa e ela eu preciso de tempo para responder ela na sua totalidade de complexidade que ela envolve, né? Mas eu vou tentar ser breve e sucinto aqui. Primeiro, a premissa básica é isso que você acabou de falar. Não se existe internacionalização de marca se quando o seu clube não está nacionalizado, né? Quando eu chamo nacionalizado, não adianta você ter só o torcedor em todos os lugares. Adianta você gerar conversão e monetização desse torcedor que está lá. Então, esse cara que está lá no Acre, que torce para o seu time, ele compra a camisa oficial, né? Ele consome a TV do seu clube, ele é sócio-torcedor. Então, tem diversos aspectos que envolvem a participação desse torcedor no mindset do clube ali, para você dizer que ele está, entre aspas, fidelizado. Tá? Porque é o que eu sempre falei nos clubes que eu trabalhei. Eu prefiro ter 1 milhão de torcedores engajados do que ter 5 milhões de torcedores que são apenas uma pesquisa e não representam nada significativamente para o meu clube. Quando a gente vai para o viés internacional, cara, aí isso se multiplica, porque é muito da lei da oferta e demanda, né? De que adianta você buscar uma internacionalização em determinado território se ali você tem um grupo de torcedores que, estrategicamente, no seu modelo de comercialização de produto, por exemplo, você não consegue escoar camisas oficiais para aquela região. Enfim, não é fácil. Não é fácil você distribuir camisa em cidades específicas do mercado americano, por exemplo. E aí não é só a camisa, é todo um fortalecimento de iniciativas de ativação de marca, de estratégia comercial na região, para você ter parceiros comerciais regionais. Então, os clubes brasileiros, por exemplo, ainda não tem o que a gente vê em alguns clubes europeus, que é um regional sponsor. Então, por exemplo, hipoteticamente aqui, vamos falar do Flamengo, que é o maior clube do Brasil, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá. O Flamengo hoje tem uma massa de torcedores do Flamengo em Portugal, né? Muito fruto do crescimento do clube nos últimos anos. O Flamengo hoje tem uma estratégia comercial específica para o mercado de Portugal, para ter, de repente, um representante comercial que viabilize ali fechar um patrocínio de uma marca portuguesa para só explorar a marca do Flamengo na cidade de Lisboa, enfim, no país inteiro ali. Não tem. Por quê? Porque não é prioridade nesse momento, porque acaba que a conta não fecha. A verdade é essa, tá? Mas existe sim, aí tem que ser uma estratégia 360, né? De você desenvolver escolinhas, desenvolver um projeto sócio-torcedor, mesmo que a longa distância, que não envolva estádio, conteúdo exclusivo, relacionamento com ídolos que tenham hoje uma agenda flexível para estar presente em eventos na região, e aí quem for esse sócio-torcedor não precisa pagar para ir no evento ou compra com desconto. Por isso que eu falei, com N situações, N fatores que a gente precisaria aqui evoluir e discutir para mergulhar a fundo dessa internacionalização, porque não é nada pontual.
tem que ser, de fato, diversas ações que fortaleçam a presença daquela marca naquela região. Mal comparando, até para simplificar o entendimento, é como se fosse um clube de futebol ser uma marca. Sim. Imagina que uma marca europeia está vindo para o Brasil e vai começar a operação no Brasil. O que você precisa? Você precisa de equipe, precisa de ponto, precisa de estratégia, precisa de marketing, precisa de comunicação. Então, uma coisa é vir aqui, se aventurar e daqui a 6 meses fechar as portas, né? Mas eu acho que é uma possibilidade, sim. Tem clubes que estão nesse caminho, porque está cada vez mais com jogadores no seu elenco com pluralidade de audiência, né? Então, por exemplo, jogadores que conversam com novas regiões, e isso tem que ser destacado, porque, sem sombra de dúvida, os ídolos são uma das principais ferramentas aí que podem potencializar uma estratégia de internacionalização. Show de bola, Bernardo, quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter batido esse papo com a gente, foi muito legal mesmo. Enfim, marketing esportivo dá pra gente fazer mais uns 5 programas aqui só para falar sobre isso. Te agradecer bastante, obrigado por ter aceitado, viu? Marcel, obrigado pelo convite, uma oportunidade para mim muito bacana, né? Eu adoro falar sobre o mercado esportivo e para mim é uma satisfação muito grande poder contribuir com esse conteúdo. Obrigado pelo convite, contem sempre comigo e obrigado aí você que está participando. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima semana a gente volta.